Fala galera, atendendo a pedidos, no vídeo de hoje eu vou resolver uma questão que trata do conceito de equação Diofantina, tá? Eu aproveitei e peguei uma questão aqui um pouco aplicada, né? Seria no caso uma questão a nível motivacional, né? Questão assim para abrir o conteúdo. Okay? Então vamos lá. A história aqui diz o seguinte, né? Um teatro cobra R$ 1,80 pelo ingresso de um adulto, né? E vou colocar aqui R$ 1,80 pelo ingresso de um adulto e 75 centavos por uma criança. Em uma determinada noite foram arrecadados R$ 90, admitindo que o número de adultos foi maior que o de crianças. Quantas pessoas compareceram? Então vamos lá. Primeiro aqui eu vou fazer o seguinte, né? X aqui eu vou definir como sendo o número de adultos aqui na história. E Y seria o número de crianças. E aí, um fato importante, que isso vai ser muito importante lá no final da história, pelo contexto aqui da nossa pergunta, né? Então a gente tem que X é maior que Y, que por sua vez é maior ou igual do que zero, tá? Então isso aqui vai ser... Guardem isso, tá, pessoal? Porque isso aqui vai ser importante no final. Bom, então voltando aqui, essa expressão, esse texto, né? Já definindo X como sendo adulto e Y criança, ele pode ser elaborado por meio de uma equação, né? Então, ficaria R$1,80x mais 75 centavos por criança, né? Então vai ficar Y. Isso tudo tem que ser igual a 90. Só que nesse caso a gente está trabalhando aqui com uma equação com coeficientes racionais, né? Então nesse caso a gente vai fazer um pequeno malabarismo aqui para transformar em números inteiros. Então eu vou multiplicar aqui todo mundo por 100. Diante disso, né, a equação vai ficar assim, ó, vai ficar 180x, né, mais 75y vai ser igual a 9.000, né? Beleza? E agora a gente vai fazer o processo do MDC, né? Fazer o MDC aqui de 180, 75, né? Então vamos lá, 180, eu vou dividir por 75, né? Então cabe 2, né? E vai restar 30. Depois, utilizando aqui o processo de Euclides, eu vou pegar, no caso, 75 e vou dividir pelo resto, né? No caso, o resto era 30 aqui, né? Então, 30 vai caber, no caso, 2 de novo, né? E vai me restar 15. E para fechar a história, né? Eu vou dividir 30 com o resto anterior, que é 15. Então, cabe 2, né? Resta 0. Ou seja, quem é o MDC de 180 e 75? O MDC é 15, né? E aí, 15 divide 9.000, né? Então, logo, essa equação, né, possui solução. Vamos lá, agora trabalhar com as nossas equações. No caso aqui a gente tem equação 1, equação 2, né? Essa daqui a gente não vai pegar, e do resto 0.
Então, de 1, vou continuar aqui escrevendo. De 1, a gente tem o seguinte, né? Nós temos que... Eu vou isolar aqui o resto, né? Aqui é 30. Então, vai ficar 30, vai ser igual. Aí eu vou atribuir... Aqui é 180, né? Eu vou atribuir, no caso, 1 que multiplica 180. E esse 75 vezes 2, né, vai passar para o outro lado da igualdade, vai passar negativo, né? Então vai ficar menos 2 que multiplica 75. Da equação 2, eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou isolar o resto, né? O resto aqui é 15. Vai ficar 15 é igual a 1 vezes 75, né? Menos 2 vezes 30. E agora eu vou substituir uma equação na outra, né? No caso, essa equação aqui eu vou jogar aqui nesse 30, né? Então vai ficar dessa forma. 15, né? Vai ser igual a 1 vezes 75 menos 2 que multiplica 30. Mas quem é o 30? O 30 é 1 que multiplica 180 menos 2 que multiplica 75. Então fica 15 é igual a 1 vezes 75. E aí eu vou fazer a multiplicação aqui, tá? Menos 2 vezes 1 vai ficar menos 2 que multiplica 180. E menos 2 vezes menos 2 vai ficar 4 positivo que multiplica 75. Logo 15 vai ser igual. Eu vou aqui no caso pegar menos 2 que multiplica 180. E aqui eu vou somar os que tem 75, tá? Então é 1 e 4. Então vai ficar 5 que multiplica 75. Tranquilo? Bom, só que a equação original, ela tem como termo independente 9.000. Então, o que eu tenho que fazer para aparecer esse 9.000? Eu vou ter que multiplicar, né? No caso aqui, eu vou multiplicar todo mundo por 600, né? Então, vou multiplicar esse aqui, todo mundo por 600 aqui. Então, eu vou ter 15 vezes 600 aqui, eu vou ter 9.000. E aí eu vou multiplicar apenas, né, o termo que está multiplicando o A e o B, né, do MDC. Então, é menos 2 vezes 600. Então, vai ficar menos 1.200, que multiplica o 180, né? Mais 5, que multiplica 600. Vai ficar 3.000 vezes 75. Então, a gente conseguiu, né, expressar o MDC como sendo uma combinação linear, né? Que esse é o primeiro objetivo. Depois, né, a gente multiplicou por um termo constante, né, para chegar no nosso objetivo, né, do termo independente, que no caso aqui era 9.000. Com isso, né, a gente já encontrou a nossa solução particular, né, da história aqui, né? Então, no caso, seria x0 aqui seria menos 1.200 e o y0 aqui seria o 3.000. Agora a gente vai para a solução geral, né? Solução geral. Solução geral. Aqui seria nossa solução particular, né? Bom, então, para a solução geral, a gente vai usar a nossa formulinha, né? A gente viu isso lá no teorema já, um vídeo sobre isso aí passando aí no card. Então, quem vai ser o nosso x, né? O nosso x vai ser, no caso, o x0, né? Que é menos 1.200, mais o termo
B, né, no caso o B é 75, né, dividido pelo nosso MDC, que é 15. Isso tudo multiplicado por T, né? Então aqui eu vou ter menos 1.200, 75 por 15, a gente vai ter 5T, né? O Y seria 3.000, né? Menos o termo A, que é 180, pelo MDC, que é 15, que multiplica T. Então aqui eu vou ter 3.000 menos, no caso aqui vai dar 12, né? 12T. Vamos lá. A gente sabe que essas soluções têm que ser positivas, né? Então vamos pegar aqui. Primeiro caso, x maior que zero. Então a gente vai ter aqui menos 1.200 mais 5T é maior do que zero, né? Então isso implica dizer o quê? Isso implica dizer que menos 1.200 ser maior que menos 5T, né? Bom, multiplicando aqui todo mundo por menos 1, então eu vou ter 1.200 é menor que 5T. Logo, 1.200 sobre 5 é menor que T. Certo? Isso implica dizer, então, que T, né, só mudando aqui a ordem, né, no caso, T seria maior que 240. Certo? Continuando aqui a história, eu vou ter que colocar mais uma página aqui, tá? Bom, segundo caso, o y, né? O y tem que ser maior ou igual do que zero, tá? Ele pode até ser zero, ele tem que ser positivo. Então, o y seria 300, né? Aliás, perdão, 3.000, né? Menos 12T maior ou igual do que zero. Eu vou fazer a mesma coisa, né? Então, vai ficar menos 12T maior ou igual do que menos 3.000. Multiplica aqui por menos 1, né? Então, eu vou ter 12T menor ou igual do que 3.000. Logo, T seria menor ou igual do que 3.000 sobre 12. Então, T seria menor ou igual do que 3.000 por 12 vai dar 250. E por fim, né, o outro caso é que o x é maior que y, né? X é maior que y. Então, eu vou pegar o termo do x, né? O termo do x aqui é menos 1.200 mais 5T, né? Então, menos 1.200 mais 5T, que é o x, né? É maior do que o y é 3.000 menos 12T. Para poupar tempo aqui, né, que já está bem longo o vídeo, fazendo aqui as continhas, né, é uma inequação de grau 1, né, pessoal, não é muito difícil aqui. Então, fazendo aqui as continhas, né, no caso, o T aqui ele vai ser maior que 247. Então, vamos lá. Então, a gente tem três resultados aqui, né? T maior que 240, T menor ou igual a 250 e T maior que 247. Eu vou até colocar aqui, ó, T maior que 240, T menor ou igual a 250 e T maior que 247. Então, nesse caso aqui, pessoal, diante dessas três possibilidades do T, né, a gente tem que as únicas soluções possíveis, né, é quando o T for igual a 248, 249 e 250, tá? Analisando as três possibilidades do T, né?
E agora o que a gente faz? A gente substitui aqui, né, o t nas duas expressões, no x e no y. Né? Então aqui também é conta básica, tá, pessoal? Então, por exemplo, quando t for 248, o x aqui, eu já fiz essa conta aqui, no caso, pessoal, você substitui aqui, tá? Esse é o x, esse aqui é o y, né? Então, quando t for 248, o x vai dar 40 e o y vai ser 24. Ou seja, teria 40 adultos e 24 crianças. Quando t for 249, né, o x vai dar 45 e o y vai ser 12, né? Ou seja, 45 adultos, 12 crianças. E por fim, quando t for 250, o x aqui seria 50, né? Ou seja, 50 adultos, e o y seria 0, ou seja, não teria criança nessa possibilidade. E aí a gente finalizou, então, a nossa questão de hoje. Tá, pessoal? Já sabem, vocês podem comunicar comigo sempre que tiver alguma dúvida. Era isso e até a próxima.